E o Internacional, após esse ano novo, fechou a contratação de um goleiro para ser reserva do Sérgio Rocher para a próxima temporada. No vídeo de hoje eu quero explicar um pouco mais sobre a contratação de Ivan, jogador que foi destaque na Ponte Preta, foi vendido ao Corinthians, depois emprestado ao Zenit, ao Vasco e agora deve ser novo reforço do Internacional. Quero te falar o que diz a direção do Corinthians, o empresário do jogador e também o presidente do América Mineiro, porque o América estava fechado com o Ivan e o Inter deu um chapéu na contratação do goleiro, que nesse momento deve ser o novo reforço do Internacional. Além disso, eu quero te falar um pouco mais sobre a contratação de Borré, quero te trazer mais detalhes aqui nesse primeiro dia de 2024 e também te falar sobre uma outra situação que é um outro reforço que o Inter ainda tenta. Então, só antes de começar esse vídeo, roda a vinheta. Boa tarde, Colorados! Começando aqui com novas informações sobre o Internacional aqui nesse primeiro dia de 2024, inclusive um feliz ano novo. E só antes de começar esse vídeo aqui com novas informações sobre o Internacional, não me esquece já de deixar aquele teu gostei, te inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, que também é algo sempre muito importante, tá bom? Começando aqui com as principais informações do Internacional, eu quero abrir aqui falando sobre o Maurício, porque o Inter recebeu uma nova proposta sobre o Maurício. O Maurício, agora depois da venda do Johnny, que o Inter realizou para o Real Betis da Espanha, o Maurício é a segunda grande e principal venda que o Inter tem para fazer nessa temporada. Já recebeu uma proposta da MLS também do Charlotte, já recebeu proposta do Red Bull Bragantino, já recebeu uma sondagem forte do Palmeiras, já recebeu uma sondagem forte agora do Bahia, que pode se transformar em proposta, e agora recebeu uma outra proposta, que é do Seattle Sounders, que é um time também da MLS. Eles ofereceram para o Inter 10 milhões de euros. O Inter recusou essa proposta. Por quê? Porque o Inter só tem 50% do jogador. E o Inter até aceita 10 milhões de euros, mas esses 10 milhões de euros tem que ser só pelos 50% que o Inter tem. Lembrando que a outra parte está diluída para o Cruzeiro, para o Desportivo Brasil e para o próprio Maurício, que tem 10% dele mesmo, tá bom? Então é por isso que a tendência é que o jogador siga em Porto Alegre, porque para o Maurício ser vendido, a gente está falando de uma negociação que tem que girar em torno de 20 milhões de euros ao todo, para o Inter ficar com 10 desses 20. E o Inter acredita que essa proposta só vai chegar na metade do ano, quando a janela de transferências europeia está um pouco mais aquecida, é a principal janela do ano. Então o Inter acredita que só na metade do ano pode vir e pode chegar essa proposta sobre o Maurício. Além disso, ele foi convocado agora para a seleção brasileira para o pré-olímpico. Ele vai perder inclusive as 6 primeiras rodadas do Campeonato Gaúcho, e o Inter acredita que com essa convocação vai valorizar ainda mais o Maurício, porque ele vai ser titular por lá durante o pré-olímpico, e se ele se destacar, bom, aí sim o Inter vai conseguir ainda mais uma valorização maior ainda dentro do Maurício, tá bom? Outra situação que eu quero trazer para vocês é falar um pouco mais sobre o Borré, tá? Porque hoje o diário AS, que é um dos principais jornais da Espanha, se não o principal jornal da Espanha, trouxe informação que o Borré vai seguir na equipe do Werder Bremen. Só que eles tiraram essa informação do jornal Bild, que é um dos principais jornais da Alemanha, onde diz que o jornal Bild, o Werder Bremen não quer liberar o Borré e por isso ele deve permanecer na próxima temporada. Só que, como eu falei para vocês, diversos jornalistas sul-americanos, não foi 1, 2, 3, foi 6 ou 7, entre eles os principais jornalistas, César Merlo, Rian Patice, o Michael Rondon, o Fabrício Romano, que é um jornalista europeu, que é um dos maiores jornalistas hoje do planeta, também trouxe essa informação, que é um cara que está muito próximo de ser novo reforço do Inter. Inclusive já com o Inter pagando, por exemplo, 6 milhões de euros, desses 6 milhões de euros, 5 iriam para o Frankfurt, 1 milhão de euros iria, por exemplo, metade desse valor, 500 mil euros iria para o Werder Bremen e a outra parte iria para o próprio Borré. Então, inclusive, dando detalhes já dessa negociação. E a outra informação que a gente tem aqui em Porto Alegre é que o Inter sabe que tem uma cláusula no contrato do Frankfurt com o Werder Bremen, que se o Frankfurt receber alguma proposta, o Werder Bremen é obrigado a liberar o jogador. E até por isso o Inter tentou o Borré. O Inter não ia tentar o Borré nesse empréstimo se ele não soubesse que poderia haver uma liberação
negociação agora em janeiro. O Inter não quer o Borré para metade do ano. Se for para esperar o Borré até julho, o Inter vai partir para a tentativa de um outro centroavante, de um outro camisa 9. E a tendência segue sendo essa. A partir de amanhã, no dia 2, ele viaja para a Alemanha. A gente já sabe do staff do jogador que o Borré quer vir para o Internacional. Ele aceitou a proposta do Inter. E como disse o próprio André Cury, numa entrevista aberta que ele deu para a Rádio Gaúcha, o Borré gostou do projeto do Inter. E quando o jogador quer sair, quando o jogador força a saída, é muito difícil que ele permaneça. Então, a partir de amanhã, o Borré está viajando para a Alemanha para negociar a sua rescisão do empréstimo também com o Werder Bremen. A tendência é que nessa semana, até existe dentro do Inter, se fala que existe nessa semana já a possibilidade de ele ser anunciado como novo reforço do Inter. Mas quem deve ser anunciado como novo reforço do Inter, além do zagueiro Robert Renan, que está chegando por empréstimo do Zenit, é o goleiro, isso mesmo. Lembra que no último vídeo eu te trouxe a informação que o Inter tinha tentado a contratação do goleiro Tadeu do Goiás? O Inter fez uma proposta de empréstimo pelo Tadeu e o Goiás recusou? Pois bem, o Inter foi para o plano B, que é o Ivan. O Inter está contratando o Ivan, ele é um jogador que pertence ao Corinthians, se destacou muito na temporada 2020 pela Ponte Preta, depois foi vendido ao Corinthians, do Corinthians ele foi emprestado para o Zenit, não conseguiu jogar muito por lá e foi emprestado depois para o Vasco nessa temporada, onde também não conseguiu jogar. Mas é um goleiro já de seleção nesse momento, é um goleiro que participou inclusive da seleção principal. O Tite chegou a convocar ele 2 vezes como um terceiro goleiro, ali com uma alternativa, e é um goleiro que o Inter está trazendo em definitivo, tá? O Inter vai pagar um valor ao Corinthians e vai ceder mais 20% dos direitos econômicos. A gente tem 2 versões também sobre o caso Ivan, porque o Ivan estava fechado para ser novo reforço do América Mineiro. Inclusive o América Mineiro tinha um acordo verbal para fechar com esse jogador. E inclusive eu conversei agora há pouco com o presidente do América Mineiro, que é o Marcos Salum, que me disse que ainda segue esse acordo verbal entre Ivan e América Mineiro. Só que a direção do Corinthians disse que ele já está vendido para o Inter, porque o Corinthians quer esses 20% do Carlos Miguel e a direção do Corinthians quer vender o jogador em definitivo. E o próprio empresário do jogador também já confirmou que realmente é um atleta que está muito próximo de ser novo reforço do Internacional. Então a tendência é realmente que o Ivan seja esse novo reforço do Inter. Até aqui dentro do Internacional também se fala esse avanço pelas negociações envolvendo o goleiro brasileiro, tá? E aí tu vai me perguntar, bom, por que o Inter está trazendo o Ivan, se o Inter já tem, por exemplo, o Rocher? O Rocher é o principal goleiro hoje do Uruguai, é o goleiro titular, é o goleiro capitão do Uruguai, e o Uruguai vai disputar a Copa América que ocorre entre junho e julho. Só aí ele vai perder 9 jogos do Campeonato Brasileiro, pode perder Copa do Brasil, Sul-Americana, e além disso vão ter outras 3 datas FIFA, agora em março, em setembro e também em novembro. Então a gente está falando aí de cada data FIFA, vamos chutar que o Inter durante cada data FIFA jogue 2 jogos, a gente está falando de mais 6 jogos sem o Rocher. Contando com os 9 que ele já vai perder da Copa América, isso eu tô falando só do Campeonato Brasileiro, tá bom? Fora as outras competições. A gente tá falando de um goleiro que vai perder quase um turno com a camisa do Internacional, porque vai estar com a sua seleção do seu país, né? Em função da Copa América, esse ano vai ter um calendário muito cheio em função das seleções. Então o Inter quer trazer um goleiro reserva. E o Kehler, ele tá sendo negociado, ele vai ser ou emprestado, ele já foi liberado para procurar um novo clube. O empresário dele, que é o Gilmar Veloz, que é o Jorge Machado, na verdade, já tá procurando um novo clube pro Kehler. E o Inter tá trazendo um novo goleiro, que o Inter entenda que é de confiança, porque o Ivan vai jogar muitos jogos. O Ivan vai jogar no ano, no mínimo, uns 15 jogos pelo Inter, né? Até vou bater na maneira, se o Rocher, por exemplo, tiver alguma lesão, né, pode ser também que o Ivan assuma a titularidade. Então o Inter quer trazer um goleiro para ser reserva, que seja confiante, que tenha, né, uma certa confiança para quando, por exemplo, o Rocher não tiver à disposição em função de suspensão e em função de estar, né, com a sua seleção no seu país, que vai ser o principal motivo que vai afastar ele do Inter durante esse ano por muito tempo, tá bom? Então esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Volto logo mais com novas informações sobre o Inter. Grande abraço, valeu, falou e fui!